Olá pessoal, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui em mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa azulíssima, estonteante, feliz Univale. E felizes estamos todos nós por recebermos hoje aqui o grandíssimo jurista, contador de causos, desembargador e nosso professor de todos e todas, Rogério Medeiros. Professor Rogério, muitíssimo obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, estou muito feliz em reencontrar você, Bernardo, e toda essa comunidade que acompanha o Questão de Direito, já tão prestigiado em nosso estado. Muito obrigado e agradeço pelas palavras e quero dizer a todos e todas que nos ouvem e nos assistem que hoje faremos um programa com o título que é o seguinte: O Jurista Hoje e com que Sentido? É uma dupla homenagem, uma homenagem ao nosso professor Antônio Castanheira Neves, lá da Universidade, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e também uma homenagem ao desembargador Rogério Medeiros, que sem dúvida nenhuma é uma pessoa que percebe a formação dos juristas desde há muito e exatamente por isso tem condição de nos contar qual que é o sentido de ser um jurista nos dias atuais. Rogério, mas antes de começar, conta para esse público nosso quem que é o Rogério por ele mesmo. Eu nasci na histórica cidade de São João del Rei, dia 8 de setembro de 1961, filho de um médico pediatra já falecido. Mamãe era professora de inglês em cursos de ginasial e científico, chamava antigamente, já falecida também. Eu me eduquei num ambiente de muita religiosidade, muita história, muita cultura, né? São João del Rei é uma cidade histórica e religiosa e artística. Eu fiz o ginasial no Colégio Salesiano, o primário com as freiras, né, vicentinas, do Colégio Nossa Senhora das Dores. O segundo grau eu estudei em Barbacena, cidade vizinha, na Escola de Aeronáutica, preparatória de cadetes do ar, que se chama. E depois eu optei pela carreira do direito. Eu sou de uma família de médicos, avô, tio, pai, mas eu tenho primos médicos, mas eu optei pelo direito. Foi a minha vocação, vocácio, uma voz que nos chama, né? Eu senti esse chamado. Eu sempre gostei muito de leituras, meus pais me incentivavam muito a ler, desde jovem, clássicos antigos, adaptados, né, pela Abril Cultural naquela época. Você tem, por exemplo, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu li com 12, 13 anos de idade, uma adaptação, e já era assim o prenúncio de um despertar assim, de sentimentos diante de um fato, embora ficcional, revelador do mau uso do aparato da justiça, né? O cometimento de uma injustiça, uma desproporcionalidade de punição. E inconscientemente assim eu fui sendo levado. Gostava muito de história, língua portuguesa, facilidade para escrever. O meu caminho foi o direito. Eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, ingressei no Ministério Público Mineiro aos 24 anos por concurso, em 1986. 3 anos depois, em 1989, com 27 anos de idade, eu ingressei na magistratura, fiz a carreira aí em comarcas do interior, fui promovido a desembargador em 2008 e já presidi o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais entre 2018 a 2020. Fui doutorado em Direito Administrativo pela UFMG também, exerci o magistério por mais de 2 décadas e gosto muito de escrever atualmente e proferir conferências, palestras, né? Enfim, eu acho que esse casamento ele é indissolúvel entre o direito e a literatura em sentido amplo. Pronto, o Rogério tem uma peculiaridade espetacular que, numa pergunta elementar sobre a biografia, já consegue nos dar uma aula, né? Essa é a característica. E talvez isso me permita já irmos para a minha pergunta posterior, que é o seguinte:
Rogério, vivemos uma sociedade que alguns autores vão chamar de sociedade do cansaço, sociedade do risco, sociedade líquida, né? Mas vamos chamar aqui de sociedade em rede. Qual que é o sentido de ser um jurista nos dias de hoje, nessa sociedade em rede? Essa pergunta é muito interessante, Bernardo, porque veja a minha trajetória de estudante no início da década de 1980, promotor de justiça por 3 anos e juiz, num momento em que o mundo, e especialmente o Brasil, passaram por grandes transformações. O mundo já vinha evoluindo bastante desde o pós-guerra, né, na década de 50, 1948, a Declaração das Nações Unidas dos Direitos Fundamentais, mas as cartas, né, as constituições da Europa já bastante evoluídas na visão, na elaboração dos novos direitos, assim chamados por Norberto Bobbio e outros, sobretudo de índole social, né? Direitos que vão para além dos indivíduos e atingem coletividades e toda a humanidade em geral, meio ambiente, consumidor, etc. E o Brasil chegou um pouco atrasado nesse processo. Nós tivemos um interregno aí de 2 décadas de regime autoritário e saindo dele em 1985, promulgamos uma nova Constituição em 1988 que incorporou esses novos direitos. E aí eu fui, prestei o concurso para juiz exatamente na primeira turma após a Constituição de 88. Oh. Eu ingressei na magistratura como a primeira turma de juízes pós 1988. E o que acontece? Essa Constituição, ela previu esses novos direitos, acompanhando uma tendência universal, mas encontrando, e também previu os chamados remédios, né? Os mecanismos que a gente tem para postular esses direitos, que não existiam antes em nosso país, ação civil pública, ação popular, até que já existia, mas foi amplificada, mandado de segurança coletiva, etc., etc. Depois veio o Código de Defesa do Consumidor, diversas legislações, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, do Idoso, etc. E o que acontece? O direito à saúde, nós não tínhamos nem o Estado aparelhado para implementar esses direitos, aí eles vieram a ser postulados perante o Judiciário, e o Judiciário que tinha que dar vazão a essa demanda toda era um judiciário barroco, uma estrutura que vem lá do tempo colonial, né? Extremamente burocrático, formalista, distante, né? E positivista, assim, muito apegado à letra da lei, pouco assim inovador, né? Transformador. Então isso aí gerou um impasse que, ao mesmo tempo, acompanhado por essa revolução tecnológica, que na virada do século se acentuou muito, né? E trouxe o processo judicial eletrônico. Nós estamos deixando para a pré-história os carimbos, canetas biques, folhas de papel, autos de processo, né? Máquinas de datilografia, para termos os processos totalmente eletrônicos, comunicação de atos processuais, inclusive praticados em outros estados, em outros países, por um simples e-mail ou WhatsApp, né? Então isso tudo facilita, mas ao mesmo tempo o judiciário ficou estrangulado. E aquela porta de entrada que foi escancarada não só no Brasil, mas no mundo todo, para ingressarem com acesso amplo à justiça os detentores dos novos direitos, havia uma porta de saída muito estreita, né? Não dando vazão a isso tudo. Então, no Brasil e mundo afora, um grande jurista italiano escreveu sobre isso, o Mauro Capelletti. Nós precisamos criar uma justiça que ele chamou de coexistencial. Além dessa justiça tradicional, formalista, do processo, da decisão do juiz bater o martelo,
nós buscarmos outras alternativas, que são alternativas fora do aparato estatal, construída no diálogo, né? Na conversa, na autocomposição, como a gente chama. Então, notadamente, essas portas novas de saída são a conciliação, a mediação, a justiça restaurativa. Daí usarmos a expressão modernamente que nós temos agora uma justiça multiportas. Essa palavra é interessante, né, Rogério? Porque a palavra multiportas, ela dialoga de maneira um pouco mais adequada com essa contemporaneidade tão fluida, né? Então você requer olhares mais cuidadosos, olhares mais especializados, diria que olhares que levam em consideração toda a capilaridade das individualidades das pessoas, né? Aquilo que os próprios protocolos do CNJ vêm trazendo, protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, isso tudo vai colaborando para uma outra forma de prestação jurisdicional que vai requerer uma formação diferente também, né? E nesse sentido, o senhor está lá dentro do Poder Judiciário, né? Qual que aproveitando que nós estamos falando aqui para futuros advogados, advogadas, magistrados, magistradas, enfim, promotores, qual que é o tipo de jurista que o Poder Judiciário espera nos dias de hoje? Rogério? Olha, há quase 4 décadas, quando eu iniciei como promotor e depois juiz, né, nós tínhamos um viés muito individualista, você já antecipou aí. Os conflitos eram muito individuais, muito focados assim em questões familiares, mesmo que havendo relações sociais por trás daquele conflito, por exemplo, no âmbito do trabalho, ou no âmbito da saúde, da escola, etc., né? Eram coisas assim muito individualizadas. E a gente exercia uma magistratura que eu chamaria quase artesanal. A gente conhecia lá na comarca do interior a parte, a gente conhecia os advogados, já sabia mais ou menos assim como é que ia encaminhar aquela decisão. Mas o que aconteceu nesse mundo de mudanças tão rápidas, né? O mais longínquo rincão aí do interior de Minas Gerais ou do norte do Brasil, ele hoje se liga com o resto do país ou com o mundo afora pelas redes sociais. Exatamente. Né? A pessoa de manhã, de tarde, de noite, se ela for insone, ela tem acesso assim em velocidade incrível, em curto espaço de tempo assim, a informações múltiplas. E às vezes informações assim que não são construtivas, né? Muitas vezes informações destrutivas que são falseamento da verdade, distorção, né? da realidade. E estímulo, isso é que é mais triste, assim, de sentimentos de ódio, sentimentos de egoísmo, né? De pouca empatia pelo semelhante. E hoje, assim, diante também dessa sociedade líquida, né, do Bauman, que é uma sociedade de consumo, o sujeito vai comprando as coisas, ele mal comprou, já não serve mais, não quer, já quer mais e mais. Isso gera sentimentos assim de frustração, depressão e endividamento, né? Porque isso tudo envolve gasto de dinheiro, essa propaganda maciça em cima. E o que acontece? Os conflitos também deixam de ser individualizados e viram uma epidemia de litígio, vamos chamar assim, né? Como se fosse uma Covid, um vírus da litigiosidade. Então são milhares e milhares de processos envolvendo aí questões de consumidor contra banco, contra plano de saúde, companhia aérea, telefonia, esses negócios de jogos, né, bets, etc. Então nós não temos mais aquela individualização, aquele processo artesanal. E outros conflitos assim, envolvendo esses novos direitos, ainda não efetivados, que vão exigir uma perspectiva do juiz muito além daquela perspectiva clássica do juiz julgador de conflitos individuais. Os conflitos sociais, eles vão exigir
uma nova leitura, né, que exige a leitura para, além dos autos, conhecer toda a humanidade que rodeia, né, todas as circunstâncias que estão envolvidas naquele conflito. E às vezes são carências materiais, são carências culturais, são carências até de saúde, né, mental, etc. Claro. Então, para fornecer aquele pouco, e evidentemente com as limitações às vezes que um juiz tem para não impor a um determinado governante, né, no município, no estado ou no país, algo que vá comprometer o orçamento daquela entidade governamental, saber equilibrar, dosar bem as coisas, mas ter aquela iniciativa que alguns até criticam com o nome de ativismo, né? Judicialização da política, politização do judiciário, mas a verdade é que hoje o juiz ele não pode realmente ser um legislador, mas ele não pode ser também um positivista insensível, né? Claro. Em determinados conflitos, ele precisa, sim, diante de uma lacuna da lei, de uma indeterminação da lei, ele precisa, sim, construir no caminho do justo, no caminho da construção daquilo que a Constituição mesmo manda fazer. Uma sociedade solidária, fraterna, não é? Que valorize, acima de tudo, a dignidade das pessoas. Isso está... toda essa construção, né, Rogério, ela vem sustentada pelo próprio histórico do direito, que é, de alguma maneira, também o próprio histórico dos direitos humanos, né? Exatamente. Então, esse princípio último da fraternidade aí, eu acho que é um porvir que eu acho que nós ainda não alcançamos, vamos pensar nesse viés dos direitos humanos, né? E, Rogério, a gente está falando aqui, né, desses desafios de uma carreira jurídica contemporânea. Eu sei que o senhor é um ótimo contador de causo, né? Como que foi a sua formação para chegar, né? Quer dizer, claro que você já contou a sua história, mas como que você vê os jovens se formando hoje? Como que você se formou lá atrás? O que você diria para os jovens juristas hoje? Olha, já com isso tudo aí. Eu, há 4 décadas praticamente, eu ouvia daqueles desembargadores antigos, lá na nossa escola judicial, e o curso de formação na minha época era 1 semana apenas. Hoje aqui em Minas são 4 meses. Mas os conselhos eram muito clássicos, assim, né? Muito conservadores. Juiz só fala nos autos, cuidado, não fique frequentando festas, etc., clube. E a vida me ensinou, nas minhas comarcas, eu saí do pedestal, né? Você não precisa se vulgarizar, e nem pode, mas nada impede que você vá à festa de um casamento da filha de um advogado, até do prefeito, sem se envolver. O adversário do prefeito também casou a filha, você vai lá nessa festa também, conhecer as pessoas, né? Depois veio aí o advento das redes sociais. Eu uso com bastante moderação as redes sociais. Eu conto casos, faço narrativas, comento um livro que eu li, alguma coisa, sem, assim, me afastar da ética judicial, comentar processos e julgamentos meu ou de outros colegas dentro da contenção. Enfim, sair do pedestal, descer do pedestal, essa expressão que eu usei, é muito importante, porque nessa sociedade contemporânea hoje, o juiz ele precisa estar antenado com a comunidade onde ele atua, né? E essa vivência, o juiz tem que morar na comarca. Hoje em dia, o próprio CNJ autoriza que até 60 quilômetros de distância você pode morar em outra cidade, mas eu falo com os novos juízes, embora tenha essa prerrogativa, essa faculdade, fique na sua comarca. É uma escola de vida, né? Você está próximo ali do jurisdicionado. E depois, hoje, como desembargador, eu julgo processos oriundos das diversas regiões de Minas Gerais, e eu atuei em praticamente todas elas, seja como promotor e juiz. Eu hoje tenho, aos 63 anos de idade, 36 de carreira, essa visão, essa leitura que a própria vida me deu, né? Então, o juiz, ele precisa, o juiz contemporâneo, diferente da formação que eu tive, está mais aberto
para a sociedade, né, dentro dos limites da ética judicial. Não pode falar mais além daquele limite de extrapolar, fazer pré-julgamentos em público, né? Mas ele pode muito bem, inclusive ir lá na sua comunidade, fazer uma palestra, esclarecer, né? Claro. Usar a sua própria rede social, prestar esses esclarecimentos, fazer um discurso para a sua comunidade. Ô, gente, fica brigando aqui, trazendo processo, vai gastar dinheiro, vai demorar. Por que vocês não tentam ser justos? O juiz pode fazer isso, vai lá fazer um acordo. Nós temos o Sejusc aqui da Univale, né? Claro. Os alunos estão lá ajudando, etc. É muito saudável isso. Rogério, me parece, se eu compreendi bem, que há uma conversa sobre democracia no final das contas, né? Essa descida do pedestal significa também fazer com que esses poderes que sustentam o Estado constitucional de direito esteja próximo daquele que é o detentor do poder, que é... Todo o poder emana do povo. Que né? é o povo, exatamente. E nós temos que estar perto dele, né? Não no sentido demagógico de ser popular, populista, mas o juiz tem que saber a língua do povo, né? Tem que saber ouvir e falar a língua do povo. Eu estou me lembrando aqui dos ensinamentos, né, acerca da escola histórica do direito, né, que de alguma maneira chega aí, que é o Volksgeist, que é o espírito do povo. Quer dizer, morar na comarca lhe permite com que tenha um contato com Exatamente. o espírito do povo ali, né, e ter condição de chegar mais próximo de uma decisão equilibrada. Rogério, a gente está chegando no final e eu acho uma pena, porque sempre que eu lhe encontro, fico muito melhor enquanto ser humano, enquanto jurista e etc. Mas eu não queria deixar de lhe pedir, se você quiser, para contar um dos seus vários causos aí, desde a promotoria até a magistratura, até a docência, até a própria presidência do Tribunal Eleitoral, enfim. Eu acho que os nossos alunos, futuras alunas, vão gostar de ouvir mais uma história sua, que assim como eu não canso de aprender. Por coincidência, Bernardo, eu almoçava aqui com os juízes de Governador Valadares hoje, e a gente estava falando essas situações da carreira. Eu lembrei de um fato, no final dos anos 90, eu era juiz de uma vara civil em Belo Horizonte, e eu iniciei uma audiência lá que envolvia um conflito de vizinhos, numa comunidade lá de Belo Horizonte, o aglomerado Santa Lúcia, por ali. E uma velhinha ia ser testemunha, uma senhora idosa mesmo, sabe? E na hora que ela sentou lá e depois, ela estava trêmula, pálida, suando, frio. E eu fiquei com pena daquela senhora. Em vez de eu começar a audiência de imediato, eu chamei o oficial de justiça e falei, traz um copo d'água e um cafezinho para essa senhora aí. E ele assim fez, trouxe o cafezinho, eu fui falando com ela, fica tranquila, toma o seu café e a hora que a senhora sentir. E eu vi que ela foi descontraindo, tomou o café, a água ali, falei, agora eu posso ouvir a senhora. Aí eu tratei a ela muito bem ali, fiz as perguntas que eu precisava, coitada. E quando acabou o depoimento, eu sentado ali, ela como testemunha, na cadeira quase de frente para mim, né? Ela de repente se levantou, pegou minha mão, parecia um bispo assim, ela beijou minha mão. Que isso? Eu falei, que isso, minha senhora? Ela falou, eu quero agradecer ao senhor, porque eu tive aqui no fórum há mais tempo, o juiz me tratou muito mal. Olha só. E o senhor me tratou como uma pessoa humana, eu quero agradecer. Isso é o exemplo, né, disso que nós estamos falando. Claro, aqui. claro. É aquela coisa formalista, de uma relação de poder muito autoritária, não. O juiz, ele precisa dessas pessoas. A pessoa que está ali como testemunha não está te fazendo favor nenhum, não. Ela também está cumprindo um dever, mas vai te trazer o quê? A verdade que você precisa. E você precisa, para que ela fale a verdade, de que ela esteja tranquila, em paz, né? Claro. Então, essa foi uma lição que eu dei a mim mesmo, espontaneamente, uma formação que eu trouxe da minha infância, dos meus pais, dos meus professores, de ser sempre cortês com quem quer que seja. Acabou me rendendo o exagero de beijar minha mão, mas ela me ensinou, falou, o senhor me tratou como pessoa. Eu estava nervosa que a outra vez que eu vim no juiz aqui, me tratou muito mal. Olha só, que coisa importante. Essa talvez seja a grande lição que nós todos e todas temos que ter, né? A realidade, ela sempre é maior
do que aquilo que a gente consegue estabelecer enquanto conceito. Ou seja, por mais que os livros sejam necessários, a vida como ela é, pensando aqui no Nelson Rodrigues, não é? A vida como ela é vai transbordar, sejam os livros literários, sejam os livros jurídicos, e por isso que nós temos que estar perto da literatura, perto dos livros jurídicos, mas sobretudo perto das pessoas. E eu acho que é isso, Rogério. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, viu, por estar aqui no nosso programa, que fica maior com a sua presença. Quero lhe dizer que assim que eu comecei a trabalhar neste programa, a nossa gravação foi a primeira. Foi a primeira, então eu fico muito feliz, acho que tem dado certo, né? Porque quando vem é bom, mas quando volta é melhor ainda, né? Então, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Biana. E é isso aí, leiam, né? Muita literatura. Com a literatura a gente aprende a ler o mundo e a ler o outro, e ter empatia, isso é muito importante. É isso. Pessoal, então este foi mais um enorme programa Questão de Direito com o nosso querido amigo, já aqui um companheiro da Univale, o desembargador Rogério Medeiros, que é desde sempre nosso professor. A partir de agora escreveu para mim muito gentilmente um pequeno prefácio do meu próximo livro que trata de literatura e mediação, que de alguma maneira esteve enquanto pano de fundo da nossa conversa, que com esse causo tem a sua coroação, ou seja, meus queridos futuros alunos e alunas, próximo da literatura, próximos do direito, mas sobretudo junto das pessoas, porque é daí que vem o nosso ensinamento mais genuíno. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, esperamos vocês nos próximos programas Questão de Direito, e também lhes convido a assistirem os outros programas que estão lá no YouTube, inclusive o primeiro da minha sessão com o nosso querido professor Rogério Medeiros. Muito obrigado, até o próximo. Valeu!